Comprando um toldo completo, modelo cortina com mola, você irá receber um par de suportes para toldo, sendo um suporte com pino e um suporte com encaixe para mola, com seus parafusos. Também acompanha o contrapino, para prender a mola. Uma presilha puxador, para abrir o toldo, junto com seu parafuso de fixação. Alguns rebites e arruelas, para prender a lona no tubo do toldo. Junto com o kit também vai, um par de presilha com mosquetão, regulador de altura, pitão com meia argola e seus parafusos de fixação. E o puxador, para abrir o toldo. Os tubos para a montagem do toldo, sendo, um tubo de 2 polegadas, com a mola já instalada. E um tubo de 1 polegada e 1/4. Além dessas peças, você também irá receber a lona do toldo. Essa lona da demonstração mede 3,11 de largura, por 2,40 de altura. Na parte de baixo, a lona vai com franja de 10 cm. Bolsa para tubo de 1 1/4 com reforço. Na parte de cima, ela vai com acabamento em bainha. Não tem bolsa em cima, ela deve ser fixada com os rebites que enviamos junto. Essa lona da demonstração é na cor cinza e sem visor. Mas a sua vai na cor e tamanho que comprar. Para montagem e instalação, você vai precisar das seguintes ferramentas: um martelo, uma alicate de rebite. O alicate de rebite vende em lojas de material de construção e não é caro. Um nível, alicate comum, chave Phillips ou de fenda, brocas para alvenaria, número 8 e número 10, uma furadeira, chave número 13. Antes de começar a montagem e instalação, tem algo que deve prestar muita atenção: a mola tem lado certo para ser instalada. A mola que trabalhamos é mola direita, ou seja, na instalação padrão, com a lona desenrolando pela frente do tubo, a mola deve estar do lado direito do tubo, sempre olhando de fora para dentro, de frente para o toldo instalado. O ideal e que recomendamos é sempre fazer a instalação padrão, ou seja, com a lona desenrolando pela frente do tubo, sendo assim, com o suporte da mola obrigatoriamente à direita. Se sua instalação for invertida, com a lona saindo por trás do tubo, o suporte que prende a mola deve ser à esquerda, sempre olhando de frente para o toldo instalado. Essa é a parte mais importante ao instalar um toldo de mola. Siga à risca as instruções. A garantia não cobre instalação no lado errado. Instalando o toldo de mola. Cada tubo vai dividido de 2 a 3 partes, para facilitar o transporte. Para unir as partes é bem simples, basta alinhar os furos, encaixar elas, e fixar com o parafuso. É só fazer da mesma maneira, nos 2 tubos. Vamos fazer a instalação padrão, ou seja, com a lona desenrolando pela frente do tubo, e suporte da mola à direita. Posicione a lona no furo do tubo, mais ou menos no meio da bainha. Meio centímetro para dentro do tubo. Coloque o rebite com a arruela, com o próprio rebite pressione a lona no buraco para furar a lona. E prenda o rebite. Agora da mesma forma, vamos prender o rebite do outro lado. Estique um pouco a lona, e prenda o rebite com a arruela.
O próximo passo é fixar o rebite no meio do toldo. Fixe o rebite da mesma forma, após isso prenda os demais rebites. Após prender todos os rebites, enrole a lona no tubo do toldo. Com a lona toda enrolada, amarre ela com uma cordinha ou fita. Isso vai evitar que ela fique desenrolando na hora da instalação. Não aperte muito para não marcar a lona. Agora está tudo pronto para a instalação. Como instalar o toldo cortina com acionamento por mola? A primeira etapa é medir o espaço necessário para a instalação. Com o toldo enrolado no tubo, encaixe os dois suportes do toldo em suas extremidades. Meça a distância entre os suportes. Lembre-se de deixar 1 cm de folga no suporte com pino. O toldo de mola gasta 5 cm a mais que a largura da lona para ser instalado. A lona desse toldo da demonstração mede 3,11 de largura. O espaço total que preciso para instalar ela é de 3,16, já contando os suportes, tubo e folga. Meça onde vai fixar o toldo, e marque o espaço necessário para instalar. Primeiro vamos instalar o suporte com pino. Posicione ele no local e faça a marcação dos parafusos. Com a broca 10 para alvenaria, faça os furos do suporte. Coloque as buchas e prenda o suporte com os parafusos. Certifique-se que o suporte esteja bem preso. Agora fixe o suporte do outro lado. Um detalhe importante. Prenda o suporte nivelado. Aqui estou nivelando pela viga e pelo chão, pois no meu caso está tudo nivelado. Se for preciso, utilize uma mangueira de nível. O importante é deixar o toldo no nível. Aqui no meu caso, os 3,16 deu bem encostado nessa coluna. Marque, faça os furos, e prenda o suporte da mola, da mesma forma que fizemos do outro lado. Agora vamos encaixar o toldo nos suportes. Encaixe a parte da bucha do toldo, no suporte com pino, e depois a outra parte no suporte da mola. Se tiver mais alguém para te ajudar, peça ajuda para encaixar, mas também é possível fazer sozinho. Com o contrapino, prenda a mola no suporte. Amasse a ponta do contrapino para não soltar. Antes de dar pressão na mola, tenha certeza que a instalação está do lado certo. Aqui segue uma explicação sobre como dar pressão na mola. Tenha bastante atenção, pois se der pressão do lado errado, estraga a mola, e a garantia não cobre instalação do lado errado. Para dar pressão na mola do tubo, o primeiro passo é verificar se a instalação está correta. Com o suporte da mola no lado direito, a lona deve desenrolar pela frente do tubo. Se a lona estiver saindo por trás do tubo, o suporte da mola deve ficar do lado esquerdo. O ideal é prender o tubo já com a lona enrolada. Se não for esse o caso, deve enrolar a lona no tubo. Para isso, destrave a mola do suporte e enrole a lona no tubo. Verifique que a mola destravada ela gira junto com o tubo. Nunca gire o tubo no sentido contrário com a mola travada, isso estraga a mola.
Agora vamos amarrar a lona com uma cordinha, isso vai evitar que ela fique desenrolando enquanto trabalhamos. Após amarrar, trave a mola e vamos dar algumas voltas, no sentido em que a lona desenrola. Nesse caso a instalação é a padrão, ou seja, a lona desenrola com o tubo girando para frente. Sabendo disso, vamos girar o tubo para frente de 5 a 10 voltas. Note que a lona gira junto com o tubo. Não existe um número certo de voltas a dar no tubo. Dê algumas voltas, se ficar com pouca pressão dê mais voltas, se ficar com muita, volte um pouco. Retire a cordinha e verifique a pressão da mola. Ela deve ser só o suficiente para a lona voltar ao topo. Pronto, agora sua mola já está com pressão. Se sua lona sai por trás do tubo, isso é o que chamamos de instalação invertida. Nesse caso o suporte que prende a mola deve estar do lado esquerdo. Após identificar o tipo de instalação, o conceito é o mesmo. Dê algumas voltas no sentido em que a lona desenrola, nesse caso vou girar o tubo junto com a lona, para trás, pois esse é o lado em que a lona desenrola na instalação invertida. Após dar algumas voltas, sua mola vai estar com pressão. Agora que sabemos como dar pressão na mola, e qual lado girar o toldo, vamos girar ele de 5 a 10 voltas, dando pressão na mola. Vamos desamarrar o toldo, e puxar ele para baixo, desenrolando a lona. Verifique que ele já está com pressão. Agora vamos encaixar o tubo sarrafo no toldo. Encaixe a ponta do tubo, já com os tampões de acabamento presos nele, e empurre o tubo na bolsa do toldo. Coloque o furo do sarrafo, virado para dentro. Agora abra totalmente o toldo e verifique a pressão da mola. Se tiver pouca pressão, tire o sarrafo e dê mais algumas voltas no toldo. Se tiver muito forte, com o toldo querendo passar direto, tire o sarrafo e gire algumas voltas para trás. O ideal é que ela suba sem puxar muito forte, e quando chegar em cima pare. O próximo passo é fixar os reguladores de altura no sarrafo do toldo. Prenda um regulador em um lado do toldo, e no outro lado estique a lona e prenda o segundo regulador. Ele é fixado naquele furo que tem na ponta do sarrafo. Com o próprio parafuso, fure a lona e prenda ele. Passe a presilha pelo regulador, ela é fixada dessa forma. Agora vamos fixar o puxador. Prenda ele com o parafuso, no furo que tem no meio do sarrafo. O próximo passo é prender o pitão com meia argola. Marque onde vai parafusar o pitão, faça os furos e prenda o pitão com a meia argola. Pronto! O seu toldo cortina com acionamento por mola está instalado.